Meu nome é Raquel. Nasci em uma casa simples, de paredes descascadas e telhado que rangia nos dias de chuva, mas onde nunca faltou respeito e amor. Meus pais não tinham muito a oferecer além da educação rígida e da certeza de que o trabalho honesto era a única forma de conquistar dignidade. Cresci ouvindo meu pai repetir: "Filha, não importa o que aconteça, nunca abaixe a cabeça para ninguém." E minha mãe completava: "O silêncio muitas vezes fala mais do que qualquer palavra." Essas frases se tornaram como tatuagens invisíveis na minha pele, lembranças constantes de que eu deveria ser firme mesmo quando o mundo tentasse me esmagar. Na infância, os livros foram meu maior refúgio. Eu passava horas na pequena biblioteca da escola, explorando mundos que iam muito além das ruas empoeiradas do bairro onde vivíamos. Lembro-me de quando encontrei um exemplar gasto de Dom Quixote e passei noites inteiras rindo e chorando sozinha. Era como se cada página me desse força para acreditar que, apesar da simplicidade da minha vida, eu podia sonhar com algo maior. Essa paixão me guiou até a escolha de ser professora de literatura. Alguns diziam: "Raquel, isso não vai te dar dinheiro." Mas eu respondia: "Dinheiro não me alimenta como as palavras alimentam." Eu acreditava de verdade que ensinar era uma forma de deixar minha marca no mundo, ainda que pequena. Com os anos, tornei-me mulher de poucas palavras e olhos atentos. Descobri que há poder em quem observa mais do que fala. Nas reuniões de família, eu notava cada detalhe: o aperto de mãos frouxo que denunciava falsidade, o olhar enviesado que escondia inveja, a risada alta demais que mascarava insegurança. Muitas vezes, ficava em silêncio, apenas absorvendo, e quando alguém me questionava, eu respondia com calma: "Estou apenas ouvindo." Mas dentro de mim, eu aprendi a decifrar as pessoas como se fossem livros abertos. Essa habilidade seria a minha armadura para os anos que estavam por vir, embora naquela época eu ainda não soubesse disso. Minha vida parecia estável, quase previsível. Eu tinha meus alunos, minhas rotinas, minhas pequenas alegrias, como tomar café quente na varanda enquanto observava o sol nascer. Nunca fui de grandes festas ou multidões, preferia os encontros íntimos com amigos, regados a conversas sobre autores, filmes e sonhos que pareciam distantes demais. Foi em meio a esse cotidiano tranquilo que Marco surgiu. Ele não era como os homens que eu estava acostumada a ver. Tinha uma presença magnética, sempre impecavelmente vestido, com aquele sorriso treinado que parecia convencer qualquer pessoa de que ele era especial. Quando se apresentou, disse apenas: "Sou Marcos, advogado." Mas o modo como pronunciou cada sílaba carregava uma segurança que me intrigou. Logo depois, perguntou: "E você, quem é?" Eu respondi: "Sou professora de literatura." Ele riu levemente, não de deboche, mas de surpresa. "Interessante. Você deve enxergar o mundo de uma forma diferente." Essa frase ficou gravada na minha memória, porque pela primeira vez alguém parecia notar em mim algo além da aparência. Os primeiros encontros foram intensos, quase cinematográficos. Ele aparecia na porta da escola com flores frescas, dizia: "Você merece ser tratada como uma rainha." Levava-me a restaurantes caros, onde eu mal sabia pronunciar o nome dos pratos. Eu, acostumada ao simples arroz com feijão de casa, me via diante de taças cintilantes e garçons que me chamavam de senhora. Era como se eu tivesse sido transportada para um livro de romance moderno, onde a mocinha simples conquista o homem dos sonhos. Eu acreditava de verdade que aquele era o destino me recompensando por anos de esforço e solidão. O pedido de casamento não demorou. Numa noite estrelada, ele segurou minha mão e disse: "Raquel, quero você ao meu lado para sempre." Meus olhos marejaram e respondi quase sem pensar: "Sim." Naquele momento, senti que todo o peso da minha vida simples se dissolvia diante da promessa de um futuro brilhante. Eu não via, ou talvez não quisesse ver, as rachaduras que já começavam a surgir. Com Marcos, entrei em um universo totalmente diferente. De repente, eu estava cercada por pessoas influentes, reuniões em salões iluminados por lustres caros, jantares onde o vinho era mais comentado do que a comida. Eu sorria, tentava me encaixar, mas por dentro me sentia como uma atriz improvisando falas em um palco estranho. Quando não sabia o que dizer, me limitava a observar.
E foi assim que percebi algo que me gelou por dentro: Marcos jamais contrariava sua mãe. Dona Helena era o centro gravitacional daquela família. Uma mulher de presença imponente, olhar penetrante e voz que não admitia discordâncias. Nas primeiras vezes em que a conheci, ela me observou da cabeça aos pés, demoradamente, como quem analisa uma mercadoria. Depois disse: "Você parece esforçada." Não era um elogio, era um aviso de que eu precisaria provar meu valor constantemente. Quando, em uma das reuniões, tentei opinar sobre um prato servido, ela me cortou com um sorriso frio: "Querida, talvez seja melhor você ouvir mais e falar menos." Todos riram, e Marcos apenas desviou os olhos. Mesmo assim, eu insistia em acreditar que poderia conquistar meu espaço. Dizia a mim mesma: se eu tiver paciência, se eu mostrar dedicação, eles vão me aceitar. Mas, com o tempo, percebi que cada gesto meu era colocado à prova, como se eu fosse um objeto em avaliação. Não importava o quanto eu sorrisse, o quanto eu ajudasse, sempre havia um comentário, uma crítica velada, uma forma de me lembrar que eu não pertencia àquele mundo. Naquela época, ainda havia em mim uma esperança insistente, quase teimosa, de que o amor poderia superar qualquer barreira. Eu acreditava que com esforço e delicadeza poderia transformar indiferença em respeito, arrogância em afeto. Mas eu estava enganada. O que eu não sabia é que todos aqueles olhares, todas aquelas palavras não passavam de ensaios para o verdadeiro teste que ainda estava por vir. E que, quando esse dia chegasse, eu teria que escolher entre ser prisioneira da família de Marcos ou finalmente assumir o papel de protagonista da minha própria história. Desde o momento em que fui apresentada oficialmente à família de Marcos, senti como se tivesse atravessado um portal para um universo onde as regras eram completamente diferentes das que eu conhecia. A casa dos Delanos não era apenas uma mansão, era um monumento ao poder e ao status que eles tanto prezavam. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado para impressionar, dos tapetes persas que cobriam o chão ao lustre de cristal que refletia 1000 cores no hall de entrada. Quando pisei ali pela primeira vez, Marcos disse com naturalidade: "Bem-vinda ao lar da minha família." Mas aquele lar me parecia mais um palco onde cada um tinha um papel a desempenhar. Logo percebi que o centro gravitacional daquela casa era Dona Helena. Ela não precisava gritar para ser obedecida, bastava um olhar. Suas ordens eram dadas como quem dita decretos, e todos se apressavam em cumpri-las sem questionar. Durante o primeiro jantar, ela me observou atentamente, como quem avalia um objeto de coleção recém-adquirido. Quando servi-me de um pedaço de peru, ela comentou em tom baixo, mas suficiente para todos ouvirem: "Espero que você saiba que nesta família valorizamos a perfeição em tudo." Senti o peso daquela frase como um lembrete de que eu seria medida e julgada a cada passo. Os irmãos de Marcos também me receberam com um misto de curiosidade e desdém. A mais velha, Clara, tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Aproximou-se de mim na sala e perguntou: "Você dá aulas de quê mesmo?" Respondi: "Literatura." Ela então riu e disse: "Ah, então você vive de sonhos, que interessante." Outros riram com ela, e eu engoli a resposta que queimava na garganta. Ali, percebi que não havia espaço para fragilidade, eu teria que aprender a sorrir mesmo quando fosse alvo de ironias. Cada reunião familiar era um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Os homens discutiam sobre negócios, investimentos e viagens internacionais, enquanto as mulheres exibiam vestidos caros, joias brilhantes e comentários venenosos disfarçados de elogios. Eu me sentia como uma intrusa em um baile de máscaras, tentando esconder a insegurança atrás de um sorriso educado. Muitas vezes, Marcos me apertava a mão debaixo da mesa e dizia baixinho: "Aguente, é assim mesmo." Mas o que ele não percebia era que, em vez de me confortar, essas palavras só me lembravam de que ele não faria nada para me defender. Com o tempo, comecei a notar como todos orbitavam em torno da opinião de Helena. Se ela aprovava, todos aprovavam. Se ela criticava, todos se uniam na crítica. Era como se a família inteira estivesse hipnotizada por aquela mulher, vivendo para agradá-la e temendo sua reprovação. Eu, por outro lado, era vista como uma peça fora do tabuleiro, alguém que precisava ser moldada para caber naquele jogo. Quando ousava dar minha opinião, sentia o ambiente esfriar.
Uma vez, ao sugerir uma sobremesa diferente para o jantar de domingo, Helena respondeu com um sorriso gelado: querida, talvez seja melhor deixar que quem entende disso cuide do assunto. Apesar das humilhações discretas, eu me esforçava para me adaptar. Preparava pratos quando pediam, ajudava a arrumar a mesa, sorria para os convidados e elogiava o que podia. Mas a cada tentativa, sentia que apenas reforçava o papel que me atribuíam, o de alguém que estava ali para servir, não para ser reconhecida. Quando me elogiavam, era sempre por algo pequeno, nunca por quem eu era de verdade. Você tem bom gosto em flores, disse certa vez um dos tios de Marcos, enquanto Helena completava: pelo menos nisso ela se esforça. A cada encontro, a sensação de sufoco aumentava. Eu começava a entender que o mundo dos Delanos não era apenas luxuoso, era também sufocante, cheio de regras não ditas e expectativas impossíveis. Marcos parecia deslizar por aquele ambiente com naturalidade, mas eu precisava medir cada gesto, cada palavra, como se estivesse prestes a tropeçar em uma armadilha invisível. Foi nesse cenário que percebi algo inquietante: eu nunca seria aceita como igual. Poderia passar anos me esforçando, poderia preparar banquetes, poderia sorrir até a exaustão, e ainda assim seria vista como a forasteira que não se encaixava. Mas, naquele tempo, em vez de resistir, eu ainda acreditava que a paciência e o esforço seriam suficientes para conquistar o respeito deles. Eu não sabia que esse pensamento era apenas a calmaria antes de uma tempestade muito maior. Com o passar dos meses, a sensação de estar constantemente em julgamento tornou-se parte da minha rotina. Eu já não atravessava o portão da mansão dos Delanos sem sentir aquele aperto no peito, como se estivesse entrando em uma arena onde cada gesto meu seria avaliado. Helena nunca precisava dizer abertamente o que pensava, bastava o levantar de sobrancelhas ou um olhar prolongado para me deixar em dúvida se estava fazendo algo errado. Era como viver sob uma lente de aumento, cada detalhe da minha vida sendo escrutinado em silêncio. Nos primeiros encontros familiares, eu tentava impressionar. Levava pratos preparados com carinho, receitas que aprenderá com minha mãe e adaptará ao meu jeito. Quando colocava a travessa sobre a mesa, sorria com esperança, esperando ao menos um comentário neutro. O que eu recebia, no entanto, era um veredito disfarçado. Helena pegava uma colherada, provava com expressão impassível e, após um silêncio que parecia durar horas, dizia: está aceitável. Depois acrescentava, quase como um sussurro que ainda assim todos escutavam: mas poderia ser melhor. E era isso. Nenhum elogio verdadeiro, apenas a lembrança constante de que eu estava aquém do que esperavam. Marcos, nesses momentos, se limitava a cruzar os braços e balançar a cabeça, como se concordasse. Certa vez, quando voltamos para casa após um jantar, arrisquei perguntar: por que você nunca me defende? Ele respondeu sem olhar para mim: não é questão de defesa, Raquel. É questão de se adaptar. Você precisa aprender a lidar com eles. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica da sogra, porque percebi que, para ele, eu jamais teria prioridade diante da família. As conversas com os irmãos de Marcos eram outra prova silenciosa. Clara, a mais velha, fazia perguntas que pareciam inocentes, mas vinham carregadas de veneno. Você ainda está naquela escola pública, não é? Deve ser desgastante lidar com crianças que mal querem ler. Eu respondia com firmeza: na verdade, é gratificante. Eles precisam de alguém que acredite neles. Ela sorria, um sorriso que cortava como lâmina, e mudava de assunto como se minha resposta fosse irrelevante. Outras vezes, comentava com as primas: imaginem, viver de livros, eu não teria paciência. E as risadas ecoavam como um coro afinado. Não era apenas durante os encontros. Aos poucos, Helena encontrava maneiras de se infiltrar no meu cotidiano. Ligava para Marcos e dizia: certifique-se de que Raquel esteja pronta no domingo às 3. Quero que ela me ajude a organizar as flores. Não era um convite, era uma ordem. Quando eu chegava, a tarefa não era simplesmente arrumar vasos, era receber instruções milimétricas, como se meu único propósito fosse ser útil. Não, querida, não assim. Você precisa aprender a fazer direito. Eu obedecia em silêncio, com um sorriso que escondia a revolta que borbulhava dentro de mim.
Aos olhos dos outros, eu era a esposa dedicada, sempre disposta a ajudar. Ninguém via o esforço que fazia para engolir cada comentário, para me manter serena mesmo quando a vontade era de gritar. Eu dizia a mim mesma, se eu suportar mais um pouco, talvez eles me aceitem. Essa esperança era como uma fagulha teimosa que resistia ao vento, mas cada dia que passava parecia mais fraca. Ainda assim, havia algo em mim que não se deixava apagar. Nas noites em que voltava sozinha para o quarto, enquanto Marcos ficava no escritório resolvendo assuntos de trabalho ou discutindo negócios com o pai, eu me deitava com um livro nas mãos e pensava, eles não podem me tirar quem eu sou. E era verdade. Podiam tentar me moldar, podiam me diminuir, mas dentro de mim havia uma chama que crescia lentamente, aguardando o momento certo para se transformar em incêndio. Foi nesse ponto que percebi que minha vida não era mais apenas sobre sobreviver naquele ambiente hostil. Era sobre resistir. Cada olhar atravessado, cada ordem disfarçada, cada silêncio de Marcos era um tijolo a mais no muro que separava quem eu era do que eles queriam que eu fosse. E, mesmo que eu não soubesse como, eu já começava a planejar, em silêncio, a forma de quebrar esse muro. Era véspera do dia de ação de graças quando a armadilha foi armada diante de mim. A mansão dos Delanos estava mais movimentada que nunca. A cada hora chegavam caminhões com caixas de bebidas, flores frescas e enfeites dourados que transformavam o salão em um templo dedicado à ostentação. Eu observava em silêncio, enquanto criados subiam e desciam as escadas carregando travessas de prata que reluziam sob a luz dos lustres. Tudo parecia ensaiado, como uma peça teatral onde cada detalhe precisava ser perfeito. E, como sempre, eu era a figurante invisível, aquela que não importava para o espetáculo, até que, de repente, me tornei o alvo central. Durante o jantar daquela noite, Helena se levantou da cabeceira da mesa com a postura imponente de quem ia anunciar algo importante. Seus olhos percorreram cada rosto até se fixarem em mim. Um silêncio denso tomou conta da sala, como se todos já soubessem que algo estava prestes a acontecer. Com voz firme e sem espaço para discussão, ela declarou: Raquel, amanhã você começará a cozinhar às 4 da manhã. Quero que prepare sozinha toda a ceia de ação de graças para os 60 convidados. As palavras ecoaram na minha mente como uma sentença. 60 convidados. Sozinha. Eu encarei Helena e percebi o leve brilho de triunfo em seus olhos, como se finalmente tivesse encontrado a forma perfeita de me colocar no meu devido lugar. O choque percorreu a mesa inteira, mas ninguém ousou contrariá-la. Pelo contrário, notei expressões de expectativa, como se aguardassem para ver minha reação. Marcos, com a calma fria que só ele sabia ter, acrescentou: e faça direito. Não havia ironia em sua voz, apenas indiferença, como se estivesse pedindo a alguém que passasse o sal ou arrumasse os talheres. Nesse instante, compreendi que não havia sequer a ilusão de parceria em nosso casamento. Eu não era esposa, era serva. E o mais cruel era que ele sabia disso e aceitava sem remorso. Por dentro, minha respiração acelerava, mas por fora eu mantive o semblante sereno. Lembrei das palavras de meu pai, sobre nunca abaixar a cabeça. Então ergui o queixo, forcei um sorriso leve e respondi apenas: claro. Não levantei a voz, não mostrei fraqueza. E o que vi, no olhar de Helena, foi surpresa. Talvez ela esperasse lágrimas, protestos ou uma explosão de indignação. Mas tudo o que recebeu foi minha concordância calma, e isso a desconcertou por um segundo, apenas um segundo, mas suficiente para me dar a certeza de que eu tinha acabado de virar a primeira peça desse jogo contra ela. O jantar seguiu, mas eu quase não escutei mais nada. Risadas falsas ecoavam, taças tilintavam, e conversas superficiais enchiam o ar, mas eu estava mergulhada em meus próprios pensamentos. Dentro de mim, algo havia se quebrado de forma irreversível. Não era mais apenas sobre suportar críticas ou fingir adaptação. Era sobre dignidade, sobre não permitir que me esmagassem até virar pó. A ordem de Helena foi, na verdade, o estopim que eu precisava para acender a chama que já ardia em silêncio há meses. Naquela noite, quando todos foram se recolher, caminhei até a cozinha e fiquei parada diante da imensidão de panelas e ingredientes que haviam sido deixados ali, prontos para serem usados.
Era como se me esperassem para uma batalha que eu já sabia que não lutaria. Toquei na superfície fria de uma panela de ferro e sorri sozinha. Eu não estava derrotada. Muito pelo contrário. Enquanto eles acreditavam que tinham me encurralado, eu já começava a traçar uma saída que ninguém seria capaz de prever. Foi nesse instante que compreendi: o verdadeiro poder não estava em gritar ou resistir abertamente. Estava em planejar em silêncio, em preparar o golpe no momento certo. E naquela véspera de ação de graças, cercada de luxo e arrogância, eu decidi que não seria a cozinheira de 60 bocas famintas. Seria a arquiteta da ruína deles. A mansão adormeceu cedo naquela noite. Depois da ordem que Helena havia me imposto, todos se recolheram como se nada tivesse acontecido, certos de que eu passaria a madrugada ajoelhada diante do fogão, me exaurindo para satisfazer o orgulho da família. O corredor ficou mergulhado em penumbra, iluminado apenas por lâmpadas fracas que projetavam sombras longas nas paredes. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir o bater compassado do meu coração. Caminhei lentamente até a cozinha, não para começar o trabalho que esperavam de mim, mas para olhar de frente à guerra que se desenhava. As bancadas estavam abarrotadas de ingredientes, aves frescas, temperos caros, sacos de farinha importada, caixas de vinho selecionado, bandejas de frutas brilhantes que pareciam cenográficas. Era como se tivessem deixado ali, diante de mim, o peso da expectativa. Senti o cheiro forte do alho misturado ao perfume adocicado das maçãs, e por um instante imaginei a cena do dia seguinte: panelas borbulhando, assados dourando no forno, convidados se deliciando, e eu invisível, esmagada pela exaustão. Essa imagem me provocou um arrepio, não de medo, mas de repulsa. Encostei as mãos sobre o mármore frio e permaneci ali, imóvel, refletindo. Meses de humilhações passaram pela minha mente como um turbilhão. Cada olhar de desdém de Helena, cada risada abafada de Clara, cada silêncio cúmplice de Marcos. Tudo convergia para aquele momento. Eles acreditavam que eu me curvaria, que aceitaria minha posição como serva, que cumpriria sem hesitar a função que haviam me atribuído. Mas dentro de mim algo queimava. Não era raiva pura, era uma convicção que crescia em silêncio: eu não nasci para viver de joelhos. Subi até o quarto que dividia com Marcos. Ele já dormia profundamente, respirando com a tranquilidade de quem acredita que o mundo está sob controle. Olhei para ele por alguns segundos, e naquele rosto vi a confirmação de tudo que eu já sabia: jamais teria ao meu lado um companheiro disposto a me proteger. Era apenas mais uma extensão da mãe, um eco obediente da voz dela. Virei as costas sem dizer nada. Abri o armário e puxei de dentro a mala que havia preparado semanas antes, como se uma parte de mim já soubesse que esse dia chegaria. Ali estavam algumas roupas, documentos, economias guardadas com cuidado e um passaporte. Toquei na capa azul do passaporte e senti um alívio inesperado, como se tivesse nas mãos uma chave para a liberdade. A cada peça que revisava dentro da mala, meu coração batia mais rápido, mas não de pavor, de excitação. Era a primeira vez em muito tempo que eu tinha certeza de que estava prestes a fazer algo por mim. Sentei na beira da cama com a mala aberta diante de mim. As horas passavam devagar, e a casa continuava mergulhada em silêncio. Eu podia ouvir, ao longe, o rangido da madeira sob o vento lá fora. Segurei um livro que sempre carregava comigo, uma edição gasta de poesia, e deixei-o no topo da mala. Era meu lembrete de quem eu era de verdade, de que não importava o que eles tentassem arrancar de mim, minha essência permanecia intacta. Quando o relógio marcou 2:30 da manhã, fechei a mala devagar, tomando cuidado para não fazer barulho. Caminhei até a porta e, por um instante, hesitei. O medo tentou se infiltrar: e se eu fosse descoberta? E se não conseguisse ir adiante? Mas logo a voz da minha mãe ecoou em minha memória: o silêncio muitas vezes fala mais do que qualquer palavra. E eu sabia que, naquele caso, o silêncio da cozinha no dia seguinte falaria mais alto do que qualquer enfrentamento que eu pudesse fazer agora. Segurei firme a alça da mala, respirei fundo e desci as escadas. Cada degrau soava como um tambor dentro de mim, mas ninguém acordou. A mansão, tão imponente e arrogante durante o dia, parecia vulnerável àquela hora da madrugada, como se não tivesse poder algum sobre mim.
Passei pelo salão decorado com flores e enfeites dourados, símbolos da grandiosidade que eles tanto prezavam, e sorri. Tudo aquilo estava prestes a ruir. Entrei na cozinha uma última vez. As panelas permaneciam alinhadas, os ingredientes intactos, esperando uma cozinheira que jamais apareceria. Toquei a maçã mais brilhante da bandeja e a deixei de lado, como uma despedida silenciosa. Depois caminhei até a porta de serviço, que dava acesso ao jardim, e abri devagar. O ar frio da madrugada invadiu meus pulmões como um sopro de vida nova. Naquele instante, compreendi que eu não era vítima, não era figurante, não era sombra. Eu era protagonista. E o palco que Helena havia preparado para me humilhar seria, ironicamente, o cenário da sua própria queda. A madrugada parecia infinita, e ao mesmo tempo, cada segundo me empurrava mais para o inevitável. Carregando a mala pela alça, senti o peso não apenas das roupas e documentos que estavam dentro dela, mas do próprio fardo que eu estava deixando para trás. Quando abri a porta que dava para a parte externa da mansão, o vento frio da noite varreu meu rosto como um sopro de liberdade. Respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Era como se o universo inteiro tivesse parado para testemunhar o meu primeiro passo rumo à decisão que mudaria minha vida para sempre. Atravessei o jardim em silêncio absoluto, ouvindo apenas o estalar das folhas secas sob meus pés. As luzes da mansão brilhavam ao longe, imponentes, mas não me intimidavam mais. Eu sabia que, dentro de poucas horas, aquelas mesmas paredes seriam o cenário do caos, da fome e da vergonha que recairia sobre os Delanos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o poder não estava com eles, mas comigo. Eu era a peça-chave que sustentava toda a encenação, e ao me retirar, derrubaria o castelo de cartas que Helena tanto se orgulhava de exibir. O carro que havia chamado discretamente esperava-me na rua deserta. O motorista, um homem de meia-idade com olhos cansados, não fez perguntas. Apenas abriu o porta-malas e pegou minha mala. Quando entrei no banco de trás, ele perguntou: aeroporto, certo? Assenti com um leve movimento de cabeça e respondi: sim, direto. Minha voz soou firme, sem hesitação. O motor ligou, e o ronco suave do carro rompeu o silêncio da madrugada. Eu não olhei para trás imediatamente, mas sabia que, se o fizesse, veria a mansão recuar, cada vez menor, até se tornar apenas uma sombra distante. Durante o trajeto, meus pensamentos eram uma mistura de lembranças e visões do futuro. Lembrei do olhar triunfante de Helena na noite anterior, da voz fria de Marcos reforçando a ordem dela, da expectativa silenciosa dos outros. Todos acreditavam que eu me curvaria, que me arrastaria até o limite do corpo e da dignidade para satisfazer o orgulho deles. Eu sorri sozinha ao imaginar a cena, a sogra descendo as escadas pela manhã, o salão pronto para receber os convidados, e a cozinha absolutamente vazia. O perfume das flores caras misturado ao cheiro do nada. O silêncio do fogão que nunca foi aceso. E, acima de tudo, o pânico estampado nos rostos que sempre se julgaram superiores. O motorista lançou-me um olhar pelo retrovisor e disse: a senhora parece tranquila para alguém que está viajando no meio da madrugada. Cruzei os braços e respondi: é que não estou fugindo, estou me libertando. Ele não replicou, apenas sorriu de canto, como se entendesse sem precisar de explicações. Quando chegamos ao aeroporto, o movimento já começava a crescer. Viajantes com malas pesadas se apressavam pelos corredores, funcionários abriam as primeiras lanchonetes, e a luz artificial contrastava com a escuridão ainda presente do lado de fora. Ao atravessar aquelas portas de vidro, senti que estava entrando em outro mundo. Um mundo onde não havia Helena me controlando, onde não havia Marcos me reduzindo, onde não havia risadas disfarçadas me diminuindo. Eu era apenas eu, com minhas escolhas e meu destino nas mãos. Enquanto esperava no balcão para despachar a mala, toquei no passaporte guardado na bolsa. Aquela capa azul representava mais do que viagens, representava possibilidades. Eu podia ir para qualquer lugar, começar de novo, longe das correntes invisíveis que me prenderam por tanto tempo. E nesse instante, percebi algo ainda mais poderoso: não importava para onde eu fosse, a verdadeira viagem já havia começado no momento em que decidi não acender o primeiro fogão naquela cozinha. Antes de embarcar,
olhei pela última vez para o relógio no saguão. Eram 3 horas da manhã. Dentro de 1 hora, Helena desceria as escadas exigindo resultados, e Marcos acordaria certo de que sua esposa estava exausta no calor da cozinha. Mas tudo o que encontrariam seria o vazio. O vazio que falaria mais alto do que qualquer discurso, o vazio que revelaria que o império de aparências dos Delanos dependia de mim mais do que eles jamais admitiriam. Ao ouvir o anúncio do meu voo, caminhei em direção ao portão de embarque com passos firmes. Não havia medo, não havia arrependimento. Apenas a certeza de que, naquele jogo cruel em que tentaram me transformar em serva, eu havia feito a jogada final. A decisão estava tomada, e não havia volta. Enquanto 30 parentes famintos se preparavam para uma ceia inexistente, eu, sozinha, estava prestes a provar o sabor mais doce da minha vida, o da liberdade. Enquanto eu atravessava os corredores do aeroporto rumo ao portão de embarque, podia imaginar com nitidez quase cruel o que acontecia dentro da mansão que eu havia deixado para trás. Àquela altura, o relógio devia marcar pouco depois das 6 da manhã, e Helena, como sempre, desceria as escadas ereta e altiva, esperando sentir o aroma de temperos, carnes assadas e pães frescos invadindo o ar. Mas em vez disso, o que encontrou foi um silêncio sufocante. O eco dos saltos de seus sapatos de couro pelo mármore soava alto demais, quase acusatório. Vejo em minha mente o momento em que ela empurrou a porta da cozinha e deu de cara com as bancadas impecavelmente arrumadas, panelas intactas, ingredientes intocados. Aquele ambiente preparado para um banquete transformará-se em um cenário de abandono. Nenhum som de água fervendo, nenhuma faca picando legumes, nenhuma panela no fogo. Apenas vazio. Imagino seu grito ecoando pelo salão, Raquel. Um grito carregado de fúria e incredulidade. Mas é claro, ninguém respondeu. Logo a mansão começou a se agitar. Marcos, ainda em trajes de dormir, desceu apressado, confuso, com o rosto pálido. Deve ter olhado ao redor, tentando entender. Ela deve estar em algum canto da casa, talvez tenha dito, ainda acreditando que eu estivesse escondida em algum cômodo, talvez atrasada, mas obediente. Porém, a realidade logo se impôs. Minha ausência não era descuido, era abandono calculado. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 8. Carros luxuosos estacionavam diante da entrada principal, e famílias inteiras desciam, sorridentes, com a expectativa de um banquete inesquecível. Mas ao cruzarem o hall, encontraram uma cena insólita, Helena correndo de um lado para o outro, Clara tentando coordenar empregados em desespero, Marcos tentando explicar o inexplicável. Houve um imprevisto, deve ter dito, enquanto suava frio, incapaz de sustentar a máscara de confiança que sempre ostentava. O cheiro de flores frescas e velas aromáticas contrastava com a ausência de qualquer comida. Os convidados murmuravam entre si, cochichos venenosos escapavam. Como assim, nada foi preparado? Uma família como os Delanos, incapaz de organizar o próprio jantar? Risadinhas irônicas começaram a percorrer o ambiente, e percebo que aquele som devia cortar Helena mais do que uma lâmina afiada. A mulher que construíra a imagem de perfeição e controle absoluto agora era alvo de chacota. Marcos, humilhado, tentou pedir ajuda a uma das cozinheiras contratadas apenas para servir, mas não havia tempo para preparar uma refeição de 60 pessoas do zero. Alguns convidados começaram a se irritar abertamente. Viemos de longe para isso? Questionou um dos tios, a voz carregada de desdém. Outros já se levantavam, tirando fotos da mesa vazia, prontas para se espalhar em comentários maldosos entre amigos e conhecidos. Aquele que deveria ser o evento mais grandioso do ano transformava-se em espetáculo de fracasso. E Helena? Posso quase vê-la, com o rosto vermelho de raiva, a respiração acelerada, tentando manter a pose mesmo enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Aposto que culpou Marcos em voz alta. Você devia ter vigiado sua mulher. E ele, acuado, respondeu. Como eu ia imaginar que ela faria isso? Clara, sempre venenosa, talvez tenha acrescentado. Eu já desconfiava, ela nunca pertenceu a esta família. O caos não era apenas externo, já era interno, expondo todas as fissuras que sempre estiveram ali, escondidas sob a fachada da perfeição.
Enquanto isso, eu, sentada em uma poltrona confortável na sala de embarque, observava as pessoas apressadas ao meu redor e sorria sozinha. Eu não precisava estar presente para ver a queda deles, bastava imaginar. Aquele banquete vazio seria lembrado por anos, não como um evento de união, mas como o dia em que a arrogância dos Delanos foi ridicularizada diante de todos. O caos na mansão era meu silêncio falando por mim, era a prova de que, sem mim, eles não eram nada além de aparências frágeis, prontas para se despedaçar ao menor sopro de verdade. E naquele caos que crescia a cada minuto, eu sabia que a vitória já era minha. No avião, com o cinto preso à cintura e o zumbido constante das turbinas preenchendo o ar, fechei os olhos e me permiti imaginar a extensão do estrago que havia deixado para trás. Não era apenas um jantar perdido, era a ruína pública de uma família que vivia de aparências. A cada quilômetro que me afastava da mansão, eu sentia como se os grilhões invisíveis que me mantinham presa fossem se desfazendo, elo por elo. As notícias começaram a chegar antes mesmo do pouso. Uma mensagem de uma colega de trabalho acendeu a tela do meu celular. Raquel, estou ouvindo comentários sobre um escândalo na ceia dos Delanos. É verdade? Sorri diante da ironia. Eu não estava lá, mas as chamas do caos já se espalhavam, alimentadas pela língua afiada dos próprios convidados. As fotos da mesa vazia, do salão ornamentado sem um prato sequer, corriam pelos grupos da alta sociedade local. Em cada imagem, o vazio falava mais alto que qualquer banquete luxuoso. Posso quase ouvir as discussões acaloradas que tomaram conta da mansão depois que os convidados começaram a ir embora de mãos abanando, deixando atrás de si um rastro de zombaria. Helena, com orgulho ferido, deve ter perdido o controle, lançando culpas para todos os lados. Você devia ter me avisado, deve ter gritado a Marcos. Ele, acuado, sem desculpas plausíveis, provavelmente murmurava: eu não podia imaginar que ela faria isso. Clara, venenosa como sempre, aproveitaria a ocasião para destilar seu veneno. Eu avisei que ela não era confiável. Mas nada disso importava, já era tarde demais. As consequências vieram rápidas. O fracasso do jantar ecoou para além da família. Helena, acostumada a ser convidada de honra em eventos da sociedade, agora se tornava alvo de piadas. Amigos próximos se afastaram, vizinhos cochichavam, e até os parentes mais distantes comentavam sobre o grande fiasco da matriarca que não soube controlar a própria nora. A máscara que ela sustentou durante décadas se quebrou em um único dia. E Marcos? Ele não escapou. Sua imagem de homem de sucesso, sempre polido e respeitável, foi manchada pela incapacidade de administrar a própria casa. Colegas de trabalho debochavam: se não controla o jantar de família, como vai controlar um tribunal? Vi uma manchete em um site local: o advogado dos Delanos e a ceia que nunca aconteceu. Ri sozinha no assento do avião, imaginando sua expressão ao se ver exposto não por falhas profissionais, mas por depender demais de uma mulher que ele julgava insignificante. Eu, que antes era tratada como uma peça descartável, agora era o fantasma que rondava os corredores da mansão, lembrando-os de sua própria fraqueza. Sem levantar a voz, sem me impor fisicamente, eu havia desmontado a engrenagem que sustentava a farsa deles. Não foi vingança imediata e barulhenta, foi um golpe calculado, silencioso, impossível de reverter. Enquanto o avião atravessava as nuvens e o horizonte se abria diante de mim, senti algo que há muito não sentia: leveza. Não leveza por tê-los derrotado, mas por ter recuperado a mim mesma. Eles poderiam se afundar em seus próprios destroços, poderiam tentar culpar uns aos outros, poderiam até me odiar pelo resto da vida. Nada disso importava. O que importava era que eu não estava mais sob o jugo deles, não era mais prisioneira das suas exigências e humilhações. A queda dos orgulhosos não aconteceu com explosões ou confrontos. Aconteceu com o silêncio de uma cozinha vazia e a ausência de uma mulher que eles acreditaram controlar. Foi nesse vazio que todos os Delanos se viram despidos de poder, e foi nesse mesmo vazio que eu renasci. O tempo passou, e cada dia distante daquela mansão confirmou a certeza de que minha decisão havia sido a mais correta da minha vida. Logo nas primeiras semanas, fiquei sabendo, por vozes que corriam pela cidade e pelas redes sociais,
o que havia acontecido com cada um deles após o desastre da ceia. Eu não precisei levantar um dedo além de partir, o resto aconteceu sozinho, como se o universo tivesse decidido cobrar cada humilhação que suportei em silêncio. Helena, a mulher que reinava absoluta sobre todos, viu seu império de respeito ruir. Sua reputação de anfitriã perfeita, aquela que fazia questão de exibir em cada reunião, virou pó. As pessoas começaram a recusar convites para sua casa, sempre com desculpas evasivas, mas todos sabiam a verdade: ninguém queria participar de mais uma farsa mal sustentada. Nas ruas, cochichavam: é ela, a que não conseguiu sequer organizar a ceia. Helena, que antes andava de cabeça erguida, agora atravessava os salões com os olhos baixos. A humilhação pública se tornou sua prisão invisível. Marcos também não escapou. Sua carreira de advogado sofreu um golpe silencioso e cruel. Os colegas que antes o respeitavam começaram a tratá-lo com desdém, sempre lembrando com ironia do fiasco familiar. Se nem a própria casa ele organiza, imagina um escritório, ouvi dizer que comentavam. Clientes importantes se afastaram, contratos foram cancelados, e a imagem impecável que ele tanto cultivava perdeu o brilho. Pude confirmar por uma amiga que ainda circulava pelos mesmos meios sociais que ele andava cabisbaixo, consumido pela vergonha, incapaz de recuperar a confiança que sempre tivera em si mesmo. Clara, por sua vez, aproveitou o caos para tentar assumir um papel de destaque. Mas seu veneno se voltou contra ela. Comentários maliciosos que fez sobre mim em público foram recebidos com frieza, e logo a máscara caiu. Pessoas que antes a escutavam com atenção agora apenas sorriram com indiferença, como se já soubessem que suas palavras não tinham valor algum. Descobri que ela tentou organizar um jantar, para provar que a família ainda tinha padrão, mas quase ninguém apareceu. A sala ficou cheia de cadeiras vazias e comida desperdiçada, uma cena que ecoava a mesma solidão que sempre esteve dentro dela. E os outros convidados? Muitos se afastaram definitivamente. A imagem dos Delanos estava manchada, e ninguém queria ser associado ao fracasso. Aquela família que por tanto tempo ditou regras de etiqueta e tradição agora era lembrada apenas como exemplo de arrogância que se desfez em poucos minutos. Nenhuma riqueza conseguiu apagar a vergonha, porque não havia luxo que sustentasse o ridículo de uma mesa enfeitada sem um prato servido. Eu, ao contrário, floresci. Escolhi me mudar para outra cidade, onde ninguém me conhecia como a nora dos Delanos. Retomei minhas aulas de literatura, e nunca me senti tão viva ao ver o brilho nos olhos dos meus alunos quando descobriam o poder das palavras. Cada história que eu lia em sala era um lembrete de que eu também havia escrito a minha, não em páginas, mas em escolhas. Transformei a dor em liberdade, a humilhação em força, o silêncio em arma. Houve dias em que pensei se Helena ou Marcos me procurariam. Mas nunca houve ligação, mensagem ou visita. Imagino que o orgulho deles jamais permitiria admitir que precisavam de mim. E isso, de certa forma, me deu paz. Não era minha função curar a ferida que eles mesmos abriram. Às vezes, quando caminho sozinha pelo fim da tarde, sinto o vento bater no rosto e lembro da madrugada em que deixei aquela mansão. Foi o instante em que renasci. Eles colheram as consequências de seus próprios atos, e eu, finalmente, pude colher a recompensa da coragem. Hoje, não sou mais a mulher que sorria em silêncio diante de humilhações. Sou a mulher que aprendeu que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em escolher a hora certa de se levantar e partir. E assim, enquanto os Delanos afundaram na sombra do ridículo, eu encontrei a luz do recomeço. Essa foi a maior vitória, provar, para eles e para mim mesma, que eu nunca fui a serva da história deles. Eu sempre fui a protagonista da minha própria vida. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!